Muito bem, pessoal. Nós historiadores, a gente trabalha com fontes, né? Tudo que a gente precisa ter de teoria, a gente tem que trazer uma prova, né? Tudo que a gente defende, a gente tem que provar. E essas provas, elas estão ligadas com as fontes, tá? As fontes históricas, no caso, né? Então nós temos vários tipos de fontes, tá? Eu fiz um desenho para vocês, eu vou anexar junto com esse vídeo e vocês vão poder aprender mais sobre isso. É rapidinho, isso é uma aula simples, mas muito importante, tá? Primeiro a gente tem as fontes materiais, tá? As fontes materiais, elas são baseadas em objetos que os arqueólogos encontravam e a partir disso, por exemplo, eles teriam suas teorias. Por exemplo, se encontrar um objeto de barro, né? Uma cerâmica, né? Um pedacinho de cerâmica ali naquela região, você vai descobrir que o povo que estava ali, né, fixou naquele lugar, porque teve tempo de preparar um vaso de barro, entendeu? E aí você tem uma teoria de que, então aqui é uma tribo sedentária que ficou aqui. Você entendeu? Então quer dizer, só um objeto, só um pedacinho daquilo lá, você pode criar várias teses. A partir daí você tem daí um núcleo inteiro para você pesquisar. O que nós formamos aí uma espécie de sítio arqueológico, que a gente chama. E as fontes materiais, elas não precisam ser só ligadas a estudos antigos aí da pré-história, né, tal, que os arqueólogos encontram. Fontes materiais, por exemplo, você já viu um telefone antigo, né, um orelhão, né, é tão novo assim, mas ainda já quase não existe um orelhão. E são, né, telefones que são fontes materiais, né? Um exemplo, né, claro. Alguém já viu um videogame antigo, Atari, por exemplo? É fonte material já. Então tudo que é físico, objeto físico que você prova, né? O museu está repleto de fontes materiais, né? Eles vão lá para o Museu do Quinzinho de Barros, lá você tem toda a história de Sorocaba ali, né? Eu gostei de visitar em Taubaté o Museu do Mazzaropi, né, que tem todas as câmeras antigas lá que ele usava. Em Taubaté também tem o sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem que era onde o Monteiro Lobato viveu, né, quando era criança. Tem muita coisa ali que ele se inspirou, que inspirou nos livros dele, né? E são museus assim maravilhosos, adoro esse tipo de coisa. Lá na Europa, eu fui lá para o museu, lá em Praga, o Museu da Tortura. Você precisa ver as coisas que eu vi. Mas eu fui no museu dentro da igreja, lá também tinha as armaduras, que eu fiquei vendo das armaduras dos guerreiros que enfrentaram os invasores, né, lá na região da República Tcheca. Antigamente eram os reinos germânicos ali, né? Então, muito interessante. Então fontes materiais são essas fontes que são físicas, são fontes, moeda é uma fonte material, né? O dinheiro antigo, você guardar dinheiro antigo, fonte material. E beleza. Outra fonte, a fonte que a gente trabalha são fontes visuais, né? Fontes imagéticas, imagens, né? Por exemplo, um quadro antigo. A gente pega um quadro, né? Uma pintura da época, assim a gente começa a ter uma ideia, né, que o autor que pintou na época, né? Então, por exemplo, é muito importante, a pessoa viveu naquele momento e pintou aquele lugar, né? Nós temos as obras do Debré, né? Vocês podem ver depois nos desenhos. Essas obras são fundamentais, elas são, né, para a gente ter uma ideia de uma sociedade que viveu ali, né, a partir da pintura do artista. Eu gosto muito de trabalhar com alguns artistas que vieram com os holandeses em Recife, né? Daí eles retrataram Recife antiga e eu me inspirei para fazer os desenhos do Flamengo, que é um personagem holandês lá. E sabe, tem muita coisa importante que a gente pode extrair. É claro que dentro de umas pinturas as pessoas imaginam coisas, né? Nós temos a pintura da famosa de Pedro Américo, o Dom Pedro proclamando
a independência do Brasil, o Pedro Américo não estava lá, então ele criou baseado nos estudos, né? Deu uma coisa meio épica, assim, que parece Dom Pedro cheio de gente curtindo lá a independência do Brasil. E o que aconteceu realmente que ele estava na margem do Ipiranga, mas não tinha tanta gente assim não, né? Ele não era um cavalo, ele estava de mula, sabe? Então alguns elementos que tá na própria biografia do Dom Pedro, né? Então as fontes visuais, pinturas, elas têm que ter uma coerência assim pra gente saber, né? Também não é toda pintura que tem sua validade real, né? Tem que ser investigada. Fotografias, né? Isso é muito importante, né? Com as fotografias a gente vê os únicos elementos que existem ainda do patrimônio histórico que tinha no bairro dos Leites são fotografias do casarão, né? Que mostra. Nós temos acervo de fotografia de Piedade do historiador Maciel, que é maravilhoso, assim, traz uma cidade de Piedade assim, completamente diferente do que a gente conhece, né? Então isso que é importante, tá? Com fontes visuais a gente tem uma noção melhor da nossa história quando a gente prova alguma coisa. As fontes escritas, documentos, né? Todo mundo aí tem documento, não tem? Identidade, ou se não tem RG ainda, é evidente se a idade não tem ainda, mas tem a certidão de nascimento. É um registro, né? É um registro, e a partir daí é uma fonte escrita. Você tem documento provando que você existe, né? E são esses documentos que também nos trazem, né, elementos que vão nos ajudar a entender as coisas, né? E dentro das fontes escritas nós temos, né, histórias gregas, nós temos os hieróglifos egípcios, nós temos a escrita cuneiforme, inclusive foi na escrita cuneiforme que foi resgatado as histórias bíblicas, as mais antigas, assim, que foi Moisés que conseguiu resgatar, né? E a partir daí ele escreveu o Gênesis inteiro, escrito por Moisés. E através de tabuletas, assim, que ele foi pesquisando, né? Que conta basicamente até da criação ali até o José do Egito, mais ou menos, né? Um pouco antes da história do Êxodo, que é Moisés, né? Também foi escrito por ele também, até depois foi passado para outros escribas ali. Mas também são registros, né? São registros escritos, são fontes escritas. E nós temos, claro, também temos fontes visuais, audiovisuais, né? Tem de áudio, de rádio, de músicas, né? Claro, eu nem falei no desenho, mas é uma coisa notória. E eu acho muito importante as fontes orais, né? Por exemplo, as fontes orais, tem tribos indígenas que não escreveram. Os Yanomamis, por exemplo, as fontes deles, as conversas, tudo oralmente, tudo passado de pai para filho, a história. Não está registrado, tá? Causos, contos e causos. Eu fiquei interessado, acho que eu vou mandar para vocês um desenho aí de um homem que foi uma vez eu fui lá para trabalhar lá em Maceió, lá em Alagoas. E a gente acabou se perdendo lá no meio do mato. Lá inventei um caminho lá pro cara lá, a gente se perdeu, né? E tolou o carro lá, Deus me sujei todo para tirar o negócio. Aí achei lá, tinha um velho lá, né? Pra falar com ele, né? Tal. O velho contou pra mim, né? Eu queria tomar cerveja lá, não tinha nem cerveja, não tinha nem energia elétrica no lugar. Aí o cara contou pra mim que ele contou a história pra mim da cachaça e do açúcar, né? Contou um caos pra mim. E aí vocês vão ver aí a lenda da cachaça e do açúcar. Muito louco, viagem. Claro que é um mito, é uma lenda, né? Não tem um fundo real. Mas eu sabia que aquela região ali, antigamente, né, para os holandeses, era tudo plantação de açúcar, de cana-de-açúcar, né? Atrás das lendas estão as histórias, né? Só que ele contou para mim de forma oral. Ele foi um contador. A gente conhece os contadores de caos. Eu mesmo já fui contador de caos, né? Por conta das aventuras que eu tenho aí com essas assombrações aí. Mas enfim,
E essa história eu vou colocar para vocês vão poder conhecer mais a história do Chrome. E aí segue também a historinha, o desenho que eu fiz das fontes materiais aí, para vocês fazerem na atividade depois, tá? É isso aí, pra vocês conhecerem bem um pouco da história. Tudo faz parte aí da introdução dos estudos históricos, tá? Beleza, um abraço. Em janeiro de 2001, eu fui para Maceió para fazer uns trabalhos no projeto Peixe-Boi. Um dia fui junto de um dos estagiários monitorar um dos peixes-bois que teriam debandado para o litoral norte da Alagoas. Assim, no meio de um calor violento, tive no Desidério de Jerico, sendo o copiloto responsável para desbravar as estradas. Pode deixar comigo, com esse mapa vou encontrar um caminho alternativo. Vamos chegar rapidinho até o sul de Pernambuco. Eu manjo muito esse lance de rotas alternativas. Pode entrar por essa estrada aí. Em poucos minutos sairemos em outro lado. Muito bem, senhor Barão. Acabamos de encalhar o carro por causa de suas ideias magníficas. Ok, deixa que eu empurro aqui. Acho que desencalhei. Barão, tem um barzinho aqui na frente. Assim, encontramos um barzinho no meio do agreste. Oi, o senhor tem algo gelado pra gente beber? Só tem cachaça. Não tem nem energia elétrica aqui, mano. E aí, como é que é viver no meio do nada? Esse solo é muito rico, sabia? Antigamente era tudo canavial. De fato, na época dos holandeses, eles avançaram até para essas bandas explorando os engenhos. Agora não tem mais nada. Essas capês de Guaimun. Vou contar pra vocês que aqui surgiu o açúcar e a cachaça. Antigamente aqui na frente tinha um grande canavial e apareceu Nosso Senhor Jesus Cristo. Passeando no meio das plantas, a presença dele encheu de graça e esperança. E as canas exalaram um perfume agradável para agradar a nobre presença. Em agradecimento ao carinho, Jesus fala assim: por causa do carinho e do amor que vocês me deram, essa planta vai produzir algo tão doce quanto minhas palavras e a serenidade do firmamento. Assim surgiu o açúcar, mas logo depois, Satanás perseguiu Nosso Senhor Jesus Cristo e atravessou pelo mesmo canavial aqui na frente. Mas como Satanás tinha uma catinga de enxofre, ofendeu as plantas que começaram a dar urticária ao pé redondo. Assim, com muita raiva, o coisa ruim virou e falou: oh, suas plantas desgraçadas, por causa dessa insubordinação de vocês, essa planta irá produzir algo tão ardido e quente como o fogo do meu inferno. Assim surgiu a cachaça. E foi isso. No meio do nada, no agreste alagoano, descobri a lenda do açúcar e da cachaça. Sabendo que da mesma planta que se produz o açúcar, se produz a cachaça. Contemplando tudo isso com Deus e o diabo na terra do sol, percebia que sempre é o momento de aprender. Lembrei de um escritor daquelas bandas de Alagoas, Graciliano Ramos, que dizia assim: o dia todo espiava o movimento das pessoas, tentando adivinhar coisas incompreensíveis. As fontes históricas são as provas que usamos para certificar nossas pesquisas. As fontes podem ser variadas como fontes materiais, visuais, escritas e orais.
As fontes materiais podem ser evidenciadas através dos arqueólogos que descobrem objetos. A análise desses objetos pode identificar culturas, hábitos dos povos que ali viviam no passado. As fontes visuais ou iconográficas podem ser desde pinturas rupestres, pinturas antigas e fotografias. São fontes que podem nos revelar muitos detalhes de um povo, seus hábitos e costumes. As fontes escritas podem ser códigos, hieróglifos, símbolos, documentos e livros, que podem ser estudados pelos historiadores para o conhecimento de fatos. E fontes orais, que são contados por alguém que não possui um registro escrito, mas a história é contada como caos, lenda ou mito, até mesmo relatos de experiências de sobrevivência de determinados períodos históricos. Através das fontes históricas podemos interpretar o passado há séculos. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.